vamos embora. Pessoal, bom dia. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Quem não é do Rio de Janeiro, devia estar todo mundo meio preocupado, né? Em função do que aconteceu na semana passada, mas que bom que a cidade está voltando aí à normalidade e a gente pode ter um evento tranquilo como esse que está indo na terceira edição. Meu nome é Alex Lucena, sou fundador aqui do evento de alguma maneira, fundador no sentido de ser embaixador, estive nas 3 edições e para quem está interessado na conversa cannabis, desconfio que só aqui, diante desse grande evento, que a gente vai falar sobre essa temática, porque, enfim, saúde, cannabis, saúde são sinônimos. Eu entrei nesse setor há 10 anos atrás, caí de paraquedas no setor, venho da área de tecnologia, educação, saúde, quando em 2017 eu recebi um contato através do LinkedIn de uma empresa do Colorado, a CW Hemp, e me convidando para abrir mercado para eles aqui no Brasil. Tomei um susto com aquele convite, virei para minha esposa assim, muito leigamente, falei, acho que estão me chamando para trabalhar com maconha, se eu estou entendendo o que eles estão me falando aqui, acho que isso está rolando. De maneira muito leiga, porque eu não tinha ideia da dimensão, do tamanho dessa indústria. Então me apaixonei por essa indústria, estou nela desde então. Fui para São Paulo, sou sócio de uma aceleradora chamada de empresas, de startups no setor da cannabis, chamada The Green Hub. Até ano passado estava morando em São Paulo. Nós, para ter ideia da dimensão do que existe por aí, nós mapeamos em 4 anos 260 startups, mais ou menos, e aceleramos 19 startups. Tem uma aqui na nossa frente, aqui não é de cannabis especificamente, é a Sairama de psicodélicos, é uma das empresas do nosso grupo empresarial. É natural que várias dessas empresas tenham já desaparecido, mas outras seguem firmes e fortes. Muitas delas não operando no Brasil, até por conta do regulatório. Então, como por exemplo, no Brasil até agora a gente não pode produzir cânhamo para fabricar tecido, temos 2 empresas do nosso grupo que estão fora daqui, estão no Paraguai, no Uruguai. Um exemplo como o regulatório às vezes atrapalha o desenvolvimento de uma indústria, né? A gente vai falar muito sobre isso, os obstáculos, mas muito mais as oportunidades. Então é isso. Eu vou fazer uma primeira passagem aqui. Meu papel é só tocar a bola, eu sou o levantador. Ouvi de 3 empreendedores e empreendedoras do setor, uma experiência ao vivo. Espero que seja muito enriquecedora. A gente vai passar, como o tempo também já foi para o espaço, vocês, por favor, fiquem super à vontade para no final a gente bater uma bola aí, tiver perguntas, tá bom? Segura no final, a gente faz uma coisa bem interativa que fica super rico, mas aí a gente deixa para o finalzinho, beleza? Então vou passar a bola para a Aninha, para a Ana, se apresentar e contextualizar como é que você entrou, falar um pouco da Umora, e aí a gente faz nessa sequência assim, pode ser? Pode, bora lá. Gente, eu sou Ana Júlia aqui, sou fundadora da Umora, sou uma administradora de empresa com gestão industrial aí, uma burocrata disfarçada, mas também é um convite para dizer que maconheiro não é tudo tilelê, maconheiro é profissional. Eu trabalhei 15 anos em indústria química, com reatores, misturadores, tudo mais. Em algum momento virei a liderança dessa empresa e acabei vendendo ela para um grupo americano. Era uma indústria de B2B, vendia cola, a gente fechava caixa, fralda, papel higiênico, cola e tanta coisa que vocês nem imaginam, super dura. Não precisava de propaganda, precisava de criatividade, precisava colar. E quando a gente vendeu essa empresa para o grupo americano, eu achei que era um ciclo novo na minha vida, de tipo, legal, vou aprender a pensar além do Brasil. E nessa história de pensar além do Brasil, eu acabei sentindo que eu estava concentrando poder, né? Eu fiquei trabalhando com esses americanos 3 anos e eles só queriam vender para top 4, de qualquer segmento, da fralda, top 4, não é pompom. Top 4 da comida não é balduco. E aquilo começou a me doer muito pessoalmente, assim, de eu,
ajudei a vender para criar monopólio, né? Que doideira, resolvi sair, né? Então, saí e nessa a cannabis começa a flertar comigo, porque até então eu só era uma burocrata disfarçada numa indústria lá em Guarulhos e ralando a vida e tudo mais. E eu comecei, quando eu decidi sair, eu queria empreender e eu tava numa dúvida no que, como e tal. E foi em fevereiro de 2020. E daí veio a Covid. E daí falou assim, amiga, você não vai empreender da sua casa. Não dá para montar uma plataforma, um mezanino, um misturador sem sair de casa. E eu falei, pô, então deixa eu começar a estudar. E nessa de começar a estudar, eu sempre gostava de ver mercados lá de fora para trazer tecnologia para o Brasil. Eu acho que eu trabalhei esses 15 anos numa empresa brasileira e depois quando eu fui para uma multinacional eu sentia essa dor, eu sentia que o meu papel como brasileira era trazer tecnologia para o Brasil, para a gente não ter essa síndrome do cachorro caramelo, essa síndrome meio de jabuticaba da exceção, de, pô, isso aqui é um mercado maduro. Vira-lata. Vira-lata, caramelo, assim, já sofreu uma pedigree aqui. E nessa de começar a ficar nesse sabático, flertando, estudando, eu me aproximei muito da maneira de ver startups. Nessa de ver startup, eu falei, pô, isso aqui é um lugar legal, né? Eu vim de indústria, pesado, fui para uma multinacional. Essa coisa de startup é legal, é mais ágil, rapidinha, né, tal. E daí eu falei, pô, eu acho que eu quero empreender com esses 3 conhecimentos. Então eu gosto dessa história porque eu acho que tem um lugar de... A Umora existe para o público brasileiro, acima de tudo. A gente vai... Só agora tem uma expansão para os Estados Unidos, eu já vou chegar a explicar o que é a Umora. Mas tem um conhecimento de várias multinacionais, né, que eu acabei passando nesse momento da aquisição. Porque é uma operação complexa, eu não produzo no Brasil por uma questão do regulatório, eu tenho que produzir nos Estados Unidos e trazer para cá, então eu tive que ter todo esse conhecimento. E a gente é uma startup, gente. Tô aqui feliz de receber o convite do Alex, mas a gente é atrapalhado de vez em quando, é ligeiro, faz as coisas, tem que ser criativo, tem que pensar fora da caixa, o time é reduzido, todo mundo tem que escrever e-mail, a gente põe CEO no LinkedIn, mas no fundo a gente é muito mais do que isso, né? Tudo. E a Umora virou esse sonho, eu acho que tem 2 maneiras que você cai na cannabis. Uma, eu via essa indústria, eu ia para os Estados Unidos, para feiras, trabalhos, eu falava, cara, essa indústria é uma indústria, não é maconheiro, já, reggae, é profissionais, é gente como eu, e vim de uma história também pessoal, que é quando você passa pelas melhorias que a planta te proporciona, você fica meio em choque que essa é uma planta sendo proibida. E daí você entra num ativismo nato, assim. Você entra num lugar de questionamento do que você consome, do que seus médicos te prescrevem. Eu sei que é hiper perigoso eu falar isso aqui. Mas você entra em lugares de, tipo, gente, é uma natureza, é uma banana, o que é isso, né, tal. Então, eu falei, pô, eu vou entrar nessa história e resolvi entrar. E hoje eu sou a proprietária, a fundadora, a mãe dessa história louca que é a Umora. A Umora é uma empresa de cannabis medicinal que está na Califórnia, produzindo, porém, para pacientes brasileiros, né? Por uma questão do regulatório, é bastante complexo produzir no Brasil, é possível, mas é um caminho que eu não tinha bolso nem coragem de fazer, porque tem que ser uma farmacêutica e fazer um compromisso com a Anvisa de estudo clínico muito longo, quando eu não acredito que é esse o caminho. Então, eu consigo produzir lá fora, focando no Brasil. Um dos pilares da Umora hoje no Brasil, a cannabis medicinal tem quase 10 anos, né? E a gente sempre lembra de cannabis num lugar muito, meu avô que tem Alzheimer, nossa, meu sobrinho autista, sempre patologias muito crônicas. Eu gosto de pensar que cannabis é para todo mundo que tem o sistema endocannabinoide, e é todo mundo. Todos vocês têm aqui. Então, para mim, não é só a patologia crônica. Então, o primeiro pilar da Umora era para todo mundo. E para ser para todo mundo, não é todo mundo que está doente, é para todo mundo que está saudável, no vício do Instagram, ali perdido. Então, a gente está numa categoria de bem-estar. Eu gosto disso mais do que pensar num crônico, né? A gente prefere estar assim. Como a gente é uma categoria de bem-estar, a gente acha que nossa audiência não é tanto médico. Eu dependo do médico para prescrever, para fazer sentido para o paciente, obviamente. Mas a gente prefere falar com os pacientes. Então, a gente é uma marca digital native, assim como o pessoal gosta de chamar, com Instagram incrível, com cor, com muita educação, com uma abordagem bem diferente do que um propagandista. O terceiro pilar da Umora é a gente entende que trabalha com maconha, precisa ter ESG, a gente tem que fazer reparação social, a gente tem que compensar o carbono, a gente está falando de uma planta. Se eu estou conseguindo ganhar dinheiro, empreender, eu estou fazendo isso com a natureza, eu tenho que reparar. E fora todos os danos sociais, porque a gente proibiu a planta por uma questão racial também, econômica.
Então, temos 3 selos, tenho muito orgulho disso, a gente dá parte do faturamento. Eu acho que é um estilo de empresa mais moderna, a gente não ouve isso, né, de alguma forma. E, por fim, os produtos são muito diferentes, porque aqui tudo pode ser uma papelaria, pode ser uma estratégia de abordagem, mas a Umora, por estar produzindo nos Estados Unidos, a gente tem acesso a tecnologias muito únicas. Então, nosso produto não é um óleo, é um produto à base d'água, nano, com outros fitoterápicos. Então, a gente faz um uso, como é para bem-estar, o que é bem-estar para a gente? Libido, então a gente tem uma fórmula para libido, que tem vasodilatador, que ajuda a produzir testosterona. A gente tem um produto para TPM, que não é uma doença, é uma condição aí, todo mês aparece. Tem produto para dormir, que não é uma insônia crônica, mas te ajuda. Então, os produtos têm toda tecnologia, com uma ação muito rápida no corpo, que pode também duplar numa questão mais crônica. Então, estou muito feliz. Quem quiser depois segue a gente, fala comigo, eu apresento o papelzinho da Umora. E estou muito feliz nessa empreitada, porque a gente vai falar, cada um vai ter uma jornada muito diferente. Eu acho que isso vai mostrar a grandeza dessa indústria. Eu estou vindo aqui como uma marca americana focada em bem-estar no brasileiro. Mas tem mais de 600 no Brasil, tem mais de 15 farmacêuticas atuando, tem mais de 100 ONGs, associações produzindo. Isso aqui é uma indústria muito maior do que nós 4 podemos representar, e eu acho que aqui já vai ter diversidade suficiente para poder estimular vocês a virem para esse caminho, a plugar no plano de saúde, a pensar mais próximo de farmacêutica. E só para concluir, Alex, a gente aqui pensa muito em farmácia, mas a Umora foi acelerada pelo Grupo Boticário esse ano, que é um grupo de beleza e bem-estar. Então, e uma empresa de 36 bilhões de reais, gente, capital privado. Então, a gente não tem noção que a Boticário é muito maior do que as lojas que a gente vê. E ter passado por isso mostra que isso está virando uma indústria e não só uma farmacêutica, e uma coisa muito mais complexa de saúde, de caminhos, de atendimento ao paciente. Aqui tem várias soluções que a gente pode ver e conversa com a feira e com a FIS. Boa, boa. E quebrar os tabus, né? Fundamentalmente, a gente está aqui para quebrar tabu e os preconceitos em relação a uma planta tão incrível como ela. E esse cara aqui do meu lado conhece muito bem, é um dos pioneiros da indústria, respeito muito o trabalho, tem uma base científica muito forte. Fabrício, por favor. Obrigado pelo carinho de sempre, Alex. Adorei ouvir a sua história, acho super interessante esse espaço que a gente tem para cannabis e bem-estar, né? Concordo que ela não serve só para doentes, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória, que tem muito a ver com saúde no sentido mais estrito, farmacêutico, prescrição, etc. Mas eu acho que esse lado é super legal, assim, do bem-estar. Bom, minha história começa dentro da academia, dentro do laboratório, né? Sou doutor nessa área, tenho mais de 20 anos de experiência atuando com cannabis. Desde o meu primeiro paper é de 2003, então faz 22 anos, assim, estudando o sistema endocannabinoide, que é onde, de fato, essas substâncias atuam, né? E lá, os meus 20... Explica um pouquinho, assim, didaticamente, né? o sistema É a segunda vez que a gente fala, porque... Bom ponto. Ali, saindo da graduação de farmácia, né, eu me deparei com o início da descoberta desse sistema, que é um sistema que ajuda, basicamente, a regular, a trazer equilíbrio para o nosso organismo. Praticamente em qualquer coisa que você vê, né? Assim, a inflamação que está fugindo do controle, ele consegue controlar. Um determinado neurotransmissor que está disparando demais, né? A causa da epilepsia, ele vai lá, ajuda a controlar. Um determinado hormônio, ele ajuda a controlar, né? Ele é uma espécie de regulador mesmo, né? Ele traz o equilíbrio fisiológico para o nosso organismo. E esse é o principal motivo, né, de por que essas substâncias agem em locais, em condições que nenhuma outra substância, nenhum outro medicamento age. Porque é um ponto diferente em que atua e que tende a regular o organismo como um todo, né? A tal da saúde holística, ela se materializa na figura da cannabis e dos canabinoides. E isso é muito apaixonante, por isso que eu estou há 20 anos nessa história, por isso que eu me apaixonei, tenho bastante orgulho. E eu acho que o momento em que eu comecei a sair da academia, né, conversa muito com o Rio de Janeiro, muito legal, eu trabalhava na Redditor, na época, eu fui o primeiro cientista contratado da Redditor, quando eles montaram o instituto, isso foi em 2011, e aí em 2013 começaram a sair os primeiros pacientes no Fantástico, né? Não sei se vocês lembram ainda, com o rosto escondido, com voz de Pato Donald, aquela história, alguns médicos que agora a gente já pode falar o nome, né? O Faverê, o Ricardo Ferreira, que eram nossos amigos e cujos pacientes eram voluntários de pesquisa lá no IDOR. E aí, como eu estava ajudando esses pacientes, saiu numa capa do Globo um dia escrito assim:
cientista da Redditor contribui com a rede clandestina de distribuição de canabidiol no Brasil. E esse cara era eu. Traficante internacional, praticamente. E aí, obviamente, eu fui chamado na diretoria da rede pra gente conversar sobre o que estava acontecendo. Eu falei, não tem nada disso, os pacientes são meus voluntários de pesquisa. Está fazendo, né, pesquisa de alto nível aqui. Só que esses pacientes estavam chegando com um potinho com um líquido preto dentro e falando assim, doutor, eu não sei o que tem aqui dentro, mas isso aqui está mudando as convulsões da minha filha. Minha filha não andava, ela voltou a andar. Meu filho não falava, ele começou a falar. Eu não sei o que é aqui, mas eu vou até o inferno se for necessário por conta disso. E aí, naquele momento, me deu um clique. Foi a Getty, a Margarete, que trouxe assim da Sofia o potinho, por acaso plantado lá. E sumiu. Ai. A Margarete só pontuando, é a presidente da associação chamada APEP, que é uma das primeiras associações. Para quem não assistiu, documentário ilegal, assistam. Perfeito. Disponível aí na todas as plataformas, né? Acho que no Netflix, YouTube, Netflix e tudo mais, contando a história dessas mães. A Margarete era uma que depois fundaram associações que deram início. Para quem não sabe, essa trajetória é sempre legal também. Sim, eu vivi o legal por dentro, né? Aquela coisa acontecendo. E ali me deu um clique, assim, do tipo, todo esse conhecimento que eu tenho, né? Eu já era doutor na área, estava 13 anos estudando aquilo. Palestra internacional em tudo quanto é lugar. Eu falei, cara, se esse conhecimento não souber para ajudar essa outra pessoa, não serve para nada. E ali me deu um clique, assim. E aí, enfim, dentro da Redditor, consegui continuar as pesquisas, foi muito legal, tive apoio. Aí saí, né? Porque o empreendedorismo começava a falar alto dentro de mim. E aí, entre outras coisas que eu fiz, participei da primeira empresa de cannabis do Brasil, na época Entourage, hoje está uma espécie de revitalização dessa empresa, e a gente participou da maior empresa do planeta enquanto ela estava se tornando a maior empresa do planeta, que era a Canopy, canadense. Então ela saiu de 200 milhões de dólares de valuation para 15 bi em 2 anos, e eu sentava na mesma mesa com o CEO, lá, com o Bruce Linton, e outros, né? Sim, estava super envolvido, imagina, dentro da bolha da cannabis, enquanto ela estava acontecendo no planeta. E ajudando a abrir o Brasil, ajudando a abrir a Argentina, Colômbia, enfim, os países aqui da América Latina. Então foi uma vivência super rica, né? Decidi sair, fazer outro caminho, enfim, vou acelerar um pouco a história, mas só para contar aqui, eu vim do meio científico, passei pelos hospitais, pela saúde, prescrição, o início desse mercado no Brasil, fui para o empreendedorismo. Nesse meio tempo, em paralelo, tive uma vida na tecnologia, vendi 2 empresas, e agora, mais recentemente, vocês veem minha filiação, né? Aparece como Vital Green. É o primeiro evento público que eu estou aparecendo como Vital Green. Vital Green é uma pequena holding que eu montei com pessoas próximas para investir em empresas de cannabis. E a gente tem 3 empresas, né? É meio cofundar / investir, né? Uma delas é uma operação digital de concierge de paciente. Acho que tem muito espaço para serviço de acolhimento. Nosso foco é paciente crônico, mais idoso, produto simples e barato, né? Essa empresa chama Fitocanábica, atende em torno de 500, 600 pacientes mês, um parceiro grande da Connect também. Até onde eu sei, é a operação que mais cresce dentro da Connect, assim, né, de marketing digital, vamos colocar assim. Para atender esses mesmos pacientes, a gente passou a fazer os nossos próprios produtos dentro de uma importadora. Então a gente tem também uma empresa nos Estados Unidos, chama Canaviva, o primeiro produto que a gente vai lançar. Uma importadora em Itajaí, Santa Catarina, que chama Brascan, que está comprando a briga regulatória. Eu adoro comprar a briga regulatória, né? Vamos comprar a briga do THC. Então estamos trazendo vários produtos THC da Índia, produtos THC da Colômbia, na linha Canaviva, e acredito muito no 1 para 1 que a gente estava falando, acho uma excelente composição. E para finalizar, a terceira empresa, que é uma clínica, né, com médicos prescritores / pesquisa clínica, para tentar fazer o primeiro passo de encorajar as empresas da 327 a fazer pesquisa clínica usando evidência de mundo real, que é basicamente usando evidência de todo o mercado que já existe. O mercado da cannabis, a indústria da cannabis é a primeira indústria em que primeiro a gente está tendo contato via paciente e depois a ciência está aprendendo com isso. E eu acho, como cientista, um desperdício enorme a gente não usar isso como dado, como ciência, para registrar produto. Show de bola. Também seguindo a linha de ser didático aqui, para dizer que o THC é um dos canabinoides. Talvez o mais famoso, né? Porque o THC é aquele que, no popular, é que dá a brisa, dá o barato, né? Mas o CBD, que é o seu segundo, tá disputando popularidade ali com o THC,
já foram mapeados mais de 140, esse número não é preciso, mas existem uma quantidade enorme de canabinoides dentro da planta, da flor da planta, ok? Bom que se diga também que depois alguém aqui, em algum momento, a gente vai esmiuçar exatamente o que é a planta, né? Desde a semente até e as suas propriedades. Mas THC, CBD, sem dúvida, os canabinoides mais famosos hoje, conhecidos pelo mercado. Legal que a Ana destacou a parte de bem-estar e o Fabrício destacou mais a parte de uso terapêutico para uma comunidade hoje que o nosso Stevens, nosso cientista, diz que maconha é coisa de velho. Ele tem um artigo técnico e descreve e porquê disso, mas basicamente o que ele está endereçando ali é as doenças como coisas de velho mesmo, que a cannabis hoje ajuda demais no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Passando para a minha esquerda aqui, mais um catarinense na roda, esse conhecendo hoje, Renan. Conta a sua trajetória, como é que você entrou e, enfim, dá as suas primeiras impressões aqui para a gente alargar a prosa. Obrigado, Alex. Prazer estar com vocês aqui. Pequena correção, paulista, nascido no interior de São Paulo, mas morando em Florianópolis há 10 anos já. Fui para lá prestar um vestibular em 2008. Falei, é aqui que eu quero morar. E consegui mudar para lá. Bem, gente, eu falo hoje que eu estou vivendo um sonho em empreender com cannabis, porque a planta permitiu, acho que, conectar um desejo interno de empreendedorismo com uma necessidade de satisfação, até inclusive dentro do social. Eu venho de uma área financeira, por muitos anos trabalhei em SAs, trabalhei como comprador, trabalhava já com a parte internacional, igual a Ana colocou aqui. E em 2020, eu estava muito insatisfeito e eu queria buscar o que me satisfazia. E eu tive um apoio imenso da minha esposa na época para fazer essa transição de carreira. Não sabia exatamente o que fazer, como investir. Não é como se aquela ideia brilhante, que tem aquele mito do empreendedor com a ideia, né? Não é isso. E o negócio surge. Não tinha, estava meio perdido. E falei, vou investigar, vou cair no mercado, vou entender, vou me aproximar de quem já está nessa frente. E fui fazer voluntariado dentro de uma associação lá em Santa Catarina. Fiquei 1 ano e meio dentro dessa associação e eu consegui ver de perto a dor dos pacientes. Na época, lá em 2020, a dor dos médicos e a dor dentro do ecossistema. Aí sim veio primeiro lampejo, né? A gente fundou a WID, que é uma clínica que na época atendemos cerca de 5.000 pacientes. Basicamente o que a gente fazia era conseguir levar de uma forma social esse atendimento. Então a gente tinha um mecanismo que a cada 10 atendimentos a gente cortava parte das pessoas que pagavam para atender quem não tinha condição e atendia essas pessoas de maneira 100% social. Com isso, de forma gratuita, foram na época mais ou menos 500 pessoas atendidas e famílias que a gente conseguiu ver o quanto que a gente impacta com isso. Isso tudo via associação, o mercado evoluiu, a gente fala que o modelo de clínica online, né, ele já passou por transformações e vai passar mais ainda. Daqui a pouquinho, quando a gente falar em tecnologia, a gente vai falar um pouquinho disso. Camada de serviço, de quem não se adaptar vai ficar para trás. Mas eu sou formado em comércio exterior, estou fazendo a minha segunda graduação agora em economia na UFSC. E depois desse modelo de clínica que já se mostrou saturado na época, eu consegui de fato achar, e aí é onde que a WID 2.0 nasce. Estão me ouvindo? A WID 2.0 nasce, que é o que nós fazemos hoje, tá? Hoje o foco da empresa ela é em 2 vertentes. Uma parte é de consultorias para empresários que estão entrando no mercado e querem saber como atuar, toda a parte de supply chain, fornecedores internacionais. Eu acabei fazendo uma longa viagem aí, Estados Unidos, Europa, Uruguai, Canadá, justamente para poder trazer isso de uma forma consolidada para quem está aqui. E a parte de tecnologia, justamente pensando nessa parte de camadas de serviço. Então, a parte de consultoria hoje foi onde eu acabei me especializando, tanto para pessoas que querem entrar no mercado, quanto para pessoas que já estão aqui, estão procurando como aprimorar, seja o atendimento, seja os seus produtos. E cá estamos aqui para trocar um pouquinho hoje dessa evolução dentro do mercado, quem quer entrar, quem já está aqui dentro, um pouquinho de desafios e da parte regulatória que nem o Alex colocou aqui. Boa.
voltar lá para a ponta direita, a pauta agora é o seguinte: oportunidades e desafios. E aí a gente vai alargar essa história. E antes que eu faça, pontuando o seguinte: tipicamente, para facilitar o entendimento, a gente divide o mercado da cannabis em medicinal, industrial e uso adulto, recreativo, como quiser, que é uma linha que divide o gramado aí entre o medicinal, e aí também levanta a bola para vocês colocarem a percepção de vocês a respeito desse assunto, né? O recreativo e o medicinal, onde vai um, onde termina o outro, se é que existe essa distinção. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. E já falamos aqui de alguns mercados, falamos do Canadá, falamos do Uruguai, a Aninha tem uma base nos Estados Unidos. Então, assim, dentro desse contexto, onde é que vocês enxergam as travas do ponto de vista, né, do que nos impede aqui no Brasil em seguir em frente, e do ponto de vista como empreendedor, onde é que estão as maiores oportunidades? E aí pode varrer, entrando tanto no industrial, no uso adulto, vai com tudo. Eu acho que sempre começar pelo pior, né, pelo entrave, é engraçado, porque assim que eu acabei a fala, você falou, tem que educar. Eu falei, nossa, às vezes eu esqueço, né, porque eu tô tão na minha bolha, isso aqui é tão fácil, é um assunto tão do dia a dia, então eu acho que quem trabalha com cannabis sempre vai falar, educação e regulatório são nossos maiores desafios. A educação pelo pano do preconceito em cima, mas não só isso, né? A cannabis foi descoberta, um sistema que recebe só em 91. Então, eu tenho uma mãe médica formada em 74 que não sabe que existe isso no corpo, assim, não tem o seu mindinho. Então, para mim, educação é uma coisa super complexa. No escopo médico, por isso que a gente está no evento de médico, de saúde, a educação com as pessoas sobre os preconceitos, que isso é só uma planta, teve uma questão racial, assim, muito grande. Então, como fazer e atendimento. Eu gosto muito de vir na FIS, eu vim no ano passado, porque aqui tem solução, porque hoje para você fazer a aquisição da cannabis medicinal no Brasil, a maconha e tal, você tem que passar por um médico, você tem que tirar várias dúvidas posteriores, porque uma dosagem em algumas circunstâncias, ela é precisa, ela orbita junto, o pós-atendimento. Então, aqui no FIS tem muita solução para o pós, a tecnologia que vem depois. Então, eu acho que orbita nessa educação médica das pessoas e do paciente depois, né? Porque não é todo mundo que tem que virar paciente, apesar de essa ser minha tese. E o regulatório, porque é muito confuso. Até eu particularmente, não tenho um país que eu falo, eu queria que o Brasil virasse esse. Ou esse é o regulatório que eu acho o melhor, mas é bem estruturado. Assim, quando eu falei, vou entrar nesse segmento, fui para o Uruguai achando que assim, o Uruguai pode. Gente, só tem fazendeiro lá, às vezes queimando a plantação, porque passou a tese do THC, não consegue exportar para ninguém, não tem nem público para isso, tal. Estados Unidos. Califórnia é uma coisa, a Flórida é outra, Nevada é outra, não tá nivelado. Aonde nos Estados Unidos você está falando? Então assim, o regulatório te dificulta muito porque você não consegue fazer um bom day startup, business plan para 4 anos. Eu não sei o que vai acontecer em 4 anos. Quando eu comecei a Umora 3, eu jurava que em 3 anos não ia precisar de prescrição médica. Hoje, dentro do segmento, eu não vejo em menos de 5, eu não sei nem se acaba um dia a prescrição médica. Assim, eu não consigo ver isso sair da maneira que está sendo construída. Então, o regulatório dificulta muito você planejar, você empreendedor, seu próximo passo. Ela te cansa muito, de alguma forma, mas isso também te estimula muito a pensar fora da caixinha. Então, a gente agora vamos para os Estados Unidos, que pode um pouco mais, né? Lá a gente vende produto na Amazon, num clique, com gente que assina e todo mês recebe. É muito diferente, não tem médico, não tem nada. Então, eu acho que tem esse lugar desses desafios. E oportunidade é baseado em cima deles dois. Então, é um contraponto, né? A oportunidade é falar que é para todo mundo, né? Então, nesse lugar de o público não é da cannabis, a gente tem um sistema, a gente tem moléculas parecidas ao da cannabis que a gente mesmo produz, que a gente precisa suplementar. Eu gosto muito de ver a cannabis como suplementação. Eu sei que a medicinal crônica convence que a cannabis é importante, porque quando você deixa de ver a criança convulsionar, você tem que pôr o assunto na mesa. Mas eu acho que o assunto já está na mesa para mim há muito tempo, a gente tem que estar falando disso. Todo mundo tem um sistema preparado, a gente produz, mas a gente, como tudo, suplementa. A gente toma magnésio, a gente toma vitamina, a gente tem que pôr um prato de comida colorido. Por que a gente não está colocando a cannabis como suplemento? Então, para mim, eu só consigo falar isso se as pessoas estiverem no mesmo linguajar do que eu, então educação.
E a questão do regulatório, eu me sinto sortuda de estar no pioneirismo da cannabis no Brasil, minimamente no bem-estar. A gente é uma marca top 20, top 30 de importação, sem estar fazendo óleo, sem estar na doença crônica, com uma base de brand lovers, com lifestyle. Muitos pacientes não sabem nem qual a marca que eles compram do importado. É uma coisa, a gente é uma marca desejada. As pessoas, eu quero a Umora. Então, eu acho que o regulatório faz com que a gente tenha que ser criativa. A gente não pode mostrar produto. Gente, eu não sei se vocês têm uma ideia de quão difícil é vender uma coisa sem poder mostrar. Porque é um medicamento aqui no Brasil. Então, eu acho que esse regulatório, ao mesmo tempo, ele dificulta, mas ele faz a gente ver a oportunidade, a maneira diferente de trazer. Então, a gente está lançando um produto muito inovador do Brasil, que é uma maneira de você pôr o THC, o CBD, e te suplementar através da bebida. Então, você não precisa mais fumar, você não precisa mais usar o óleo, você pode pôr sua dose em um líquido, no seu café, na sua água, no seu chá, e fazer o uso disso de uma maneira. Porque tem gente que vai dizer, mas isso é recreativo, isso é social? Isso é talvez para alguém que não consegue engolir. Não tem nada a ver. Eu não gosta de fumar também, o ato de fumar. De fumar é uma maneira de reduzir o álcool. A gente está falando de canetas emagrecedoras, a gente está falando de metanol. A gente está falando de dois extremos muito diferentes da maneira que está consumindo a saúde. E aqui tem uma alternativa. Então, para mim, o regulatório, ele também me estimula a pensar fora da caixinha. Então, acho que esse é o desafio e a oportunidade simultâneas. Bacana. Na linha da didática, antes de você começar a sua fala, por favor, explica a planta. Porque aquela plantinha do Bob Marley, aquela folha, é o que sai, né? Mas não é ali que está a substância dos canabinoides que a gente está falando. Se você puder dar rapidamente a descrição da planta, seria ótimo. Explico rapidamente. A plantinha do Bob Marley é curioso, né? Até hoje eu me pergunto por que a folha é que ficou o símbolo, né? Porque a folha é tão linda, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é na flor, né? Na inflorescência, principalmente apical ali, que estão principalmente os canabinoides, né? Essas substâncias oleosas, gordurosas, né? Por isso que a maior parte dos produtos são óleos. Eles são extraídos das flores, tem diversas maneiras de extrair, com solvente, sem solvente, temperaturas diferentes, com pressão, né? Tem uma variedade enorme. E eles são interessantes porque, primeiro, eles têm funções na planta que são diferentes das funções do nosso organismo. É como se a planta oferecesse para a gente uma oportunidade de modulação. Acho. Obrigado. E vindo da planta, eles formam blends com outros compostos, né? Então, você tem terpenos, você tem flavonoides, é como se cada planta fosse uma espécie de blend único, né? E daí a paixão das pessoas que cultivam essa planta e apreciam essa planta pelo sabor diferente, pelo cheiro diferente, pelo comportamento, fenótipo diferente. Então, ela é um misto de um hobby com um recurso de saúde, né? E, além de tudo, com uma planta, né? Que além dos usos medicinais, também tem vários outros usos. De repente a gente vai comentar depois o uso industrial, né? De fibras muito longas, melhores do que de algodão, né? E hoje em dia se faz até concreto, casa, etc. do hempcrete, né? Um panorama rápido aí. Boa. Mas eu queria comentar rapidinho, indo na linha do que ela comentou, tá? Desculpa. As 3 coisas. Primeiro, sem dúvida, né? Quando a gente fala regulatório, é Anvisa, né? A Anvisa é, obviamente, uma instituição importantíssima no Brasil, que nos protege de uma certa maneira, mas que tem determinados excessos quando ela quer agir como uma espécie de polícia, e na minha visão, o maior obstáculo à inovação em saúde no Brasil. O maior obstáculo à inovação em saúde no Brasil, em qualquer segmento. Tá? Não porque não é competente, mas sim porque é muito aparelhada politicamente e falta pessoas. Simples, tá? Resumindo, essa é a minha visão. E eu tenho 15 anos de interlocução com eles, falo isso para eles também, e até já ajudei a fazer a regulamentação. Parte da 327 é culpa minha também. Mas aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito curiosa. A 327 sim é voltado muito à indústria, tá? É um espaço ocupado pela indústria farmacêutica, mas a gente tem esse aspecto da 660 que permite ser super criativo. Então, ao mesmo tempo que é difícil fazer no Brasil, a gente tem essa oportunidade que na maioria dos países não tem. Você poder importar qualquer tipo de produto de qualquer lugar. Então, muito legal. Assim, ao mesmo tempo que a 327 super limitada no nível assim, você só pode fazer uso oral, não pode fazer uso tópico de produto, que é um completo absurdo, né? Tecnologias novas não pode, etc. Você tem essa entrada criativa na 660. E aí, em 30 segundos, meu principal desafio.
os médicos foram educados erroneamente em relação ao THC. Eu tenho que desfazer isso o tempo todo. Já dei a palestra muitas vezes explicando para eles que o THC é medicinal desde a década de 80, muito antes do CBD, que já tem produto registrado com THC e CBD no Brasil, medicamento registrado desde 2016, Sativex, que aqui é o Mevatil, muito antes de ter regulamentação de cannabis medicinal. E a maior oportunidade do país no momento, na minha opinião, que eu vou explorar, são as farmácias magistrais, que é uma outra jabuticaba, coisa que só existe aqui e é uma oportunidade incrível. Manipulação. Pessoal, quem não entendeu, 327, 660 são as leis que regem hoje o setor. Então, 660 é o que a Umora faz, importa. 327 são algumas empresas que já conseguiram autorização para vender nas farmácias. Nos dois casos, tudo começa com a prescrição médica, que eu também tinha a sensação, Ana, que a gente ia bypassar isso em algum momento, mas hoje fecho contigo, acho muito difícil. Vai tudo necessariamente passar pela prescrição número 1. Vamos ter que conviver com isso. Conviver parte da jabuticaba. Pessoal, não, legal, mas a gente começou tarde, então a gente vai fazer uma passagem e depois a gente vai passar aqui para pelo menos pegar algumas perguntas de vocês. Renan, oportunidade que você enxerga olhando para... Boa, Alex. Eu acho que eu vou complementar, voltar um pouquinho no que você comentou e perguntou para a Ana ali no começo da sua fala, né? Uso medicinal ou uso adulto? A gente fala muito cannabis medicinal, mas um termo bem para classificar é o uso medicinal da cannabis. A planta é a mesma, seja para o medicinal, seja para o uso adulto. Então a gente começa por vamos trazer a planta para esse lugar, e é a forma como a gente utiliza ela que vai caracterizar se ela vai ser medicinal ou não, partindo desse... A gente falou de 660, falou de 327, tem também o terceiro setor, as associações, que tem um papel importantíssimo na regulamentação e acho que na prática clínica dos médicos, principalmente no que o Fabrício colocou em reconhecer o THC. Porque hoje são as associações que suprem a maior parte do THC dentro do nosso mercado medicinal. Parte vem Colômbia, parte vem Índia, mas acaba sendo as associações. E aí, colocar uma característica, eu acabei de voltar de alguns países onde o uso adulto é regulamentado, e apesar da burocracia ser ruim, ela nos traz uma coisa que eu só vejo aqui. A forma como a gente aborda o uso medicinal e a forma como isso vem florescendo no Brasil é algo que a gente não vê no Canadá, a gente não vê nos Estados Unidos, a gente não vê no Uruguai, a gente não vê na Europa. A forma científica de se abordar isso no dia a dia das pessoas e a gente ter a quantidade de pacientes e a forma como isso está sendo reconhecido na sociedade é muito diferente. O mercado medicinal ele é pequenininho quando a gente compara com o mercado adulto. E quando a liberação dos dois vem quase que de forma simultânea, o mercado adulto engole o medicinal socialmente. E aí fica muito confuso a gente florescer um mercado medicinal onde economicamente o dinheiro está em outro lugar. Então eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem, que a burocracia nos trouxe essa vantagem, esse olhar diferenciado do nosso mercado. Eu fico muito feliz quando eu olho para o Brasil e vejo isso. A quantidade de médicos, a forma como realmente a gente traz isso para a sociedade, tá? Que nem tu colocou. A 660, ela nos traz essa liberdade. Então dá para ser criativo utilizando a infraestrutura que a gente tem nesses outros países. A Ana colocou aqui um mixer de... A gente tem gomas, nós temos em pó, a gente tem uma porrada de produtos que dá via 660 para cá. O problema, e aí caindo na sua pergunta de oportunidade, é o entrave burocrático para se chegar nesses produtos. Porque enquanto a gente tem 327, onde a partir de uma prescrição que ainda é controlada, amarelo ou azul, que já dificulta um pouco para o paciente, mas ele vai na farmácia e compra, que é a forma que nós brasileiros estamos acostumados a comprar remédio, na 660 você precisa passar por uma importação, uma autorização da Anvisa, que hoje em dia sai na hora, mas é um processo que tem que ser via Gov, falar com o representante, pedir um orçamento, fazer um link de pagamento e aí esperar entre 20 e 30 dias, 15 se você tiver sorte, para isso chegar na sua casa do país de origem. Hoje, acho que não tem a estatística, mas acredito que 90% ou mais deve ser em Estados Unidos. E a gente tem esse entrave. E aí mora sim a oportunidade de pensar em como diminuir esse entrave. Nós já temos algumas iniciativas, empresas na qual eu prestei consultoria também, que acabam integrando, automatizando todo esse processo e colocando numa mesma plataforma um processo que hoje um paciente geralmente leva de 1 a 2 semanas entre eu quero, então eu tenho que marcar uma consulta,
fazer essa consulta, pegar autorização, pegar orçamento, pagar e esperar chegar. Tudo isso que vai levar de 1 a 2 semanas, se ele estiver motivado, você consegue reduzir hoje para 20 minutos ali na sua mão. Não é para todo mundo. Claro que você tem condições crônicas, que nem meus amigos colocaram aqui, que você precisa estar ali com o médico, você precisa de uma consulta mais atenciosa. Mas quando a gente olha para o mercado de wellness, que nem a Ana trouxe, encaixa perfeitamente, porque traz acesso ainda o que quer de forma sem burocracia e principalmente a produtos diferenciados. Então eu diria que oportunidade hoje vai depender principalmente da clareza que você tem do seu ramo de atuação. Se o seu ramo de atuação é tecnologia, você vai buscar a desburocratização desse processo. Se não, eu gosto da planta, eu gosto de partes diferenciais, eu quero focar em marca. Tem muita oportunidade para ir para fora e olhar em formas, tipos de apresentação diferentes para poder se trabalhar. Não, eu quero social, eu quero empreender dentro do social. Cara, a gente tem hoje todo um braço de associações que são 10 anos de luta, com dezenas de advogados, com jurisprudência formada. Não é uma luta fácil, é uma luta que envolve riscos, mas é uma luta que traz uma satisfação pessoal muito grande também, quando a gente olha do ponto de vista de fornecer acesso a realmente quem precisa, do ponto de vista que já é prejudicado via saúde e via financeira. Então eu acho que a clareza do aonde você quer atuar é o que vai fazer você enxergar essa questão de oportunidades. E para quem não tem claro, faz o que eu fiz. Primeira oportunidade que tiver de entrar de alguma forma no mercado, entra, vai fazer um voluntariado, vai entrar numa empresa, manda um currículo dentro da sua área de atuação que você já está. Se você já está no marketing, se você já está na tecnologia, vai dentro dessa área para alguma da empresa e você vai estar em contato com o ecossistema e a partir dali acaba florescendo. Seja um empreendedorismo dentro dessa própria empresa, que nós, enquanto empreendedores, é o que a gente mais busca. A gente na nossa equipe, que pensa como a gente, que veste a camisa, que está na linha de frente junto com a gente, ou realmente encontrando ali uma brecha de uma solução que você pode oferecer para dentro do mercado por conta de um problema que você identificou. Show de bola. É dentro dessa linha do vá achar um emprego no setor, fica a dica da Cannabis Emprego, do meu amigo Danilo, uma startup que eu vi nascer, ajudei a proliferar, que lá você tem uma oferta de empresas como a Leve Academy aqui, do meu parceiro aqui, Alisson, que está sentado aqui, outra empresa aqui do setor. Pessoal, eu queria saber se tem alguma pergunta vindo de vocês. Pergunta qualificada. Mas só dizer também que cannabis medicinal ou uso adulto, interpretem o que quiser. Eu só queria não esquecer de falar o que o Fernando Henrique Cardoso falou no primeiro evento Cannabis Think, quando ele lá esteve, a necessidade de educar e regulamentar o setor. Tirar da mão do tráfico, a gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana. Eu fico o tempo todo pensando que aquela maconha que foi apreendida tinha que ter sido regulamentado e está num outro, que é uma discussão muito maior que a gente tem que ter quando a gente fala dessa planta. É impossível, como carioca, não trazer essa perspectiva num evento desse, ainda mais essa semana. Diga-me lá, doutora Clarice, ápice de microfone. É para quem é pergunta. Gente, boa tarde, tudo bem? Geral. Especialmente para a Ana. Boa. Mas se vocês quiserem dar uma volta, se tiver tempo para dar uma volta geral. Bom, eu sou a Clarice, sou CEO da Sairama, uma empresa de base biotecnológica, focada em saúde mental, especialmente desenvolvendo a partir de ciência psicodélica e ciência canábica. A gente tem um spray nasal, a base de CBD, que a gente acabou de licenciar para uma indústria farmacêutica, desenvolvido no Brasil com universidades nacionais, em parceria via Lei de Inovação. E hoje a gente está sendo regulamentado via 327, né? Então estaremos nas farmácias do país todo em breve. O que eu queria te perguntar, Ana, é do movimento, né? O teu business está totalmente focado na 660 hoje. Como é que você vê a 660 no médio e longo prazo? Você acha que é uma portaria que vai seguir, é uma linha que vai seguir no Brasil? Você acha que ela está perdendo força quando a gente compara com a 327 ou não? Você acha que a 327 vai perder força e ela vai continuar? Óbvio que a gente tem diferença de preços de mercado, né? A 660 consegue escoar produtos muito mais baratos dentro do Brasil, porque a 327 tem uma base científica por trás. Então, vai viver estudo clínico 5 anos depois, tem todo um investimento. Então, tem algumas diferenças aí de competitividade, digamos assim, no mercado.
Mas queria a tua visão como pessoa dentro do business 660, médio e longo prazo, por favor. A 660 está passando por uma revisão e a 307 também. E eu acho muito boa o que está acontecendo, porque eu acho que tu vai subir um pouco o patamar, porque em algum momento, tinha 800 empresas sendo importadas. Uma loucura, coisa boa, coisa ruim, coisa sem certificado, coisa que empresa que não existe, não terra de ninguém. Então eu acho que é bom porque sobe o patamar. Eu acho que da maneira que a 327 está escrita, sempre vai haver espaço para 660. A 327, na minha opinião, ela é muito limitante. Não pode nano, não pode outras vias, não pode outros canabinoides. Agora o nasal pode, mas não pode. Por exemplo, o nano agora estão em discussão, agora estão falando da magistral. Então, para mim, é uma consequência. A importação existe porque a 660 é limitada. Então, quando fala, só pode o CBD, e os outros canabinoides, os outros 140, que não para de pipocar. Assim, agora é o CBC lá nos Estados Unidos que está bombando, né? O THCA, THCB, CBG, uma sopa de letrinha. Então, para mim, toda vez que forçar a indústria, você vai ter que fazer estudo clínico para cada CID e para cada fórmula, sério, já trabalhei com muita farmacêutica, não tem farmacêutica que vai ter uma hora a tolerar, porque ela vai ter que fazer 30 estudos clínicos para ter 30 produtos. E isso vai sempre abrir, porque a soberania é médica do que é o melhor paciente. E se a solução está lá na importação, ele vai importar. Então, para mim, vai ainda, enquanto a 327 for mal escrita, vai existir a 660. A gente vai passar por essa revisão não vai resolver. A próxima revisão é daqui 3, 5 anos. Então, eu acho que ainda temos essa vida. Eu acho que tem que buscar produto com diferencial, com interpretações, com tecnologia. Por isso que eu gosto, quando eu escolhi a Califórnia, eu falei, eu quero ir para um lugar que é o estado da arte nessa história. Então, produtos solúveis em água. A gente faz óleo porque é fácil de tirar, para uma mãe tirar, para uma ONG tirar. Mas lá nos Estados Unidos, tintura é 4% da venda. Então, eu acho que é muito diferente. E o meu sonho em particular é que isso tudo coexista. Eu não acho que vai ter indústria nacional, já vem da indústria nacional. Existe a indústria importada, existe em tudo, em produto de limpeza, beleza, tudo. Existem as ONGs, e existe quem quiser cultivar. E a quinta via é o tráfico, que a gente tem que conversar também e mudar. Então, para mim, temos que falar de plantio, está libertado. Então, para mim, uma coisa não anula a outra. Eu acho que vai ter maturidades, nichos. Acho que a 327 é muito forte, porque tem o SUS, essa máquina incrível. Mas vai ter bem-estar, que eu não sei se uma grande farmacêutica vai ter interesse em atender uma miligramagem baixa, que ela não vende em licitação. E daí eu acho que vai abrir esse espaço para nichos. Ana, eu vou pegar um gancho na complementar a resposta de um outro ponto de vista, que eu acho que a 660 ela vai ser impactada muito em breve, caso se confirme uma mudança que a gente tem em relação à prescrição médica. Muito mais do que a própria revisão da 660, que eu vejo continuar. Ela vai sobreviver porque a 327 não vai alcançar o grau de mudança que ela precisa para alcançar o que já existe na 660, fornecer outros canabinoides, CBG, CBN e por aí vai, que nem a Ana trouxe. Mas a gente tem uma dificuldade hoje, que talvez esteja para mudar agora, que é o tipo de prescrição médica. Na 327 a gente tem uma prescrição que tem que ser física, via controlada, azul ou amarela. Enquanto na 660 a gente trabalha via telemedicina, com receita simples. Então isso favoreceu muito a 660 e vem favorecendo muito o nosso mercado de atuação. Me parece que a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde, estava vendo uma forma de colocar receita via telemedicina controlada. Se isso acontece, aí sim eu acho que é um boom que a 327 vai ter favorável a ela, no que tange ali a menos burocracia para que as pessoas alcancem. Porque, de fato, médicos hoje não faltam. É muito fácil conseguir uma consulta com um médico hoje para iniciar um tratamento. Mas a 327 está restrita nessa consulta física com um médico com receita controlada. Então tem esse entrave na 327 que favorece a 660, com certeza. Eu acho que isso que vai fazer bastante mudança. Eu tô rindo porque acabou sofisticando a conversa pra caramba. Mas tudo certo, que só tem fera aqui. O Alisson vai piorar ainda. Quer ver? Bom, primeiro, antes de mais nada, parabenizar cada um de vocês pelo protagonismo nesse mercado. Vocês individualmente entregaram algo muito importante dentro desse setor. Vocês são inspiração, tá? Assim como você, Renan, eu comecei minha carreira nesse mercado, vindo do mercado financeiro, amo empreender, sobretudo inovar. Então, eu encontrei nesse mercado uma oportunidade de endereçar algumas das principais habilidades que eu tenho, mas ainda encontro muitas dificuldades
em como realmente conseguir trazer coisas diferentes dentro desse setor que ainda carece de algumas regulações, especialmente de abertura para a construção de coisas completamente novas, né? E aí não tem como não falar da Umora, que tem feito isso de maneira magnífica, reconstruindo especialmente a maneira de comunicar a cannabis, né? Falando em comunicação, Alex, um super comunicador, abre mercado para caramba, conecta, eu acho isso fantástico. E aí centralizar para você, Fabrício, você trouxe algo que a gente, como empreendedor, tem olhado com muita dificuldade no mercado, que são os investimentos, né? Os empreendedores precisam de alguns elementos, segurança jurídica, demanda, oportunidade, e aí quando você traz essa oportunidade de ser uma venture builder, uma venture capital de alguma forma, o que vocês olham institucionalmente para esse mercado? Quais são os principais modelos de negócios onde vocês falam, opa, aqui eu acho que é um negócio interessante para a gente poder se aproximar de alguma forma? Legal, excelente pergunta. Gostei da maneira como você colocou assim, a gente é uma venture builder, acho que é isso mesmo. E isso nasceu de duas experiências, assim. Primeiro, fui abordado já por zilhões de investidores, né? Toda vez que o mercado dava uma aquecida, eu media pelo número de conversas que eu tinha na semana, às vezes 2, 3, 4, 5 com investidores. Todos eles com o mesmo perfil, achando que estavam no Colorado em 2015, né? E que o Brasil ia ser uma festa, e olhando Estados Unidos como referencial regulatório, que basicamente não tem nada a ver com o Brasil, né? E segundo, eu tenho um cunhado que é bastante interessado na área e tem bastante grana, herdeiro, e aí ele me chamava para fazer conversas dessas no que ele queria investir. E eu só via projeto ruim ou projeto muito semelhante. E eu falava, cara, eu não vou te deixar investir nesse negócio. Até o momento que o pai dele chegou para mim e falou, eu só vou deixar o Alex fazer se for com você. Eu tinha acabado de vender a empresa, eu tava meio, assim, à toa não, mas, né, não tava envolvido em nenhum projeto. Eu falei, tá bom, então vamos fazer do nosso jeito. E eu acho que para mim tá curando também um certo espaço de ter participado da primeira empresa de cannabis que não teve sucesso, está muito perto da maior empresa do mundo, uma assinatura de contrato de virar o diretor de R&D dessa empresa, da maior empresa do mundo, e não ter concretizado isso, e não ter ficado rico nesse processo. Então agora, uma segunda chance de pelo menos fazer as coisas do meu jeito. Teses. 327 não é para qualquer um, bolso fundo, muito difícil, e eu acho que ela é transitória, é play para a indústria farmacêutica, e é muito ingênuo achar que você vai construir uma indústria farmacêutica. Acho que tem muito espaço na camada de serviço, tem muito espaço na camada digital, tem muito espaço em áreas criativas, como eu comentei, a Magistral e a 660, sem dúvida, né? Mas, sobretudo, eu invisto em empresas de ticket pequeno e que são intensivas em conteúdo, em serviço e digitais. Essa é a nossa vertente. E que possam se apoiar na nossa operação de importadora. Então, toda a parte regulatória e mais dura, a gente já tem ali dentro de casa. Qualquer coisa que possa usar esse serviço é muito bem-vinda. Tá. Eu disse assim, Aninha, vamos fazer uma rodada, o tempo esgotou, mas deixa a sua mensagem final, aí a gente vai no flow aqui, beleza? Acho que a mensagem final é que é uma indústria, existe, vai faturar R$1 bilhão esse ano se tudo der certo, precisa de profissionais, eu falo, gente, precisa muito de um contador que entenda a complexidade disso. É só uma planta, não é para ter medo, a gente tem uma coisa muito pior, muito mais controlada e não pergunta nada. E eu só puxando aqui a minha sardinha, eu acho que um dos diferenciais é criar a marca, é explicar. A gente está vivendo uma economia de creators, onde as pessoas querem saber o que elas estão consumindo ainda bem, do medicamento, a roupa, o que passou. Então, acho que a gente tem que pensar até a gente como marca pessoal, quem que a gente está pondo, dar o dinheiro, comprar, é empoderar. Então, a gente também tem que escolher isso. Rapidinho também, só finalizar, agradecer vocês que resistiram, espero que o papo tenha sido interessante, demorou para começar e está demorando para terminar. Agradeço de novo o convite, Alex, e é um prazer ajudar a construir essa indústria junto de gente tão interessante, tão competente, e é muito legal ver o amadurecimento disso. Boa. Pessoal, deixar o agradecimento aqui também para meus amigos aqui, todos que acompanharam a gente. Plaquinha de fim tá lá no fundo já faz uns 10 minutos. Fim. Mas a gente tá indo. Acho que a mensagem que eu vou deixar é para quem quer entrar nesse mercado. Do ponto de vista de empreender, não faça nada sozinho. A gente já tem um ecossistema gigante. Aqui o Alex, a Green Hub, tá aqui os meus colegas. Nós, enquanto consultores, não tenha medo de perguntar. Vai,
precisa fazer sim pesquisa, e a gente consegue hoje otimizar muito essa jornada. Em vez da pessoa ir sozinha, demorar 6 meses ou até 1 ano para colocar, não existe mais isso hoje em dia. Então a gente consegue otimizar essa jornada para 1 mês, 2 meses, desde que o empreendedor já tenha também uma clareza na onde ele quer atuar e principalmente o problema que ele quer resolver. Então acho que esse é um ponto. Agradecer novamente, deixar essa mensagem para vocês, a plaquinha subiu de novo lá. E é isso, qualquer coisa também, só deixando ali, o idi.com.br, ali tem os contatos, e aí pode entrar em contato à vontade que a gente está à disposição. Pessoal, muito obrigado. Mensagem final é: usem cannabis com responsabilidade. Obrigado.